Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês neste instante. Nós vamos refletir hoje na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 1, que nos diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, depois de elencar os grandes heróis na galeria dos heróis da fé no capítulo 11, o escritor aos Hebreus inicia o capítulo 12 dizendo: Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais nuvens, quais testemunhas são estas? Aqui, o escritor não está falando de nuvens de testemunhas humanas, senão que espirituais. O apóstolo Paulo diz que os demônios habitam as regiões celestiais. Eles nos observam. Mesmo que estejamos escondidos dos olhos humanos, todavia nós não estamos dos olhos espirituais. Pois bem, já que estamos rodeados desta tão grande nuvem de testemunhas, o escritor está nos advertindo: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Na nossa vida espiritual nós temos pecados e temos embaraços. Pecado já assusta logo de cara, porque todos sabemos o que é pecado. Agora, os embaraços são aquelas situações que aparentemente não têm nenhuma importância na vida espiritual. Nós achamos que elas não dizem respeito à nossa conduta enquanto cristãos, mas são embaraços. Às vezes são situações, às vezes são coisas. Aparentemente em si elas não têm absolutamente nada, mas podem transformar-se num embaraço dependendo da atenção, dependendo do apego que nós dispensamos a elas. Às vezes um relacionamento pode ser um embaraço, uma amizade pode ser um embaraço, um objeto, um carro pode ser um embaraço. Tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor Jesus constitui-se um embaraço na nossa vida espiritual. O escritor continua nos advertindo, dizendo: E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A palavra paciência é muito praticada, muito falada e ensinada no cristianismo, mas a paciência no contexto bíblico em nada tem a ver com a paciência do ditado popular. No Brasil, por exemplo, ser paciente é ser sangue de barata, sangue frio. Não, na Bíblia, ser paciente não possui esta conotação que possui nos ditados populares. A palavra paciência no latim significa equilíbrio interior. Aqui o escritor está nos dizendo: corramos com paciência, ou seja, caminhemos na vida cristã com equilíbrio interior. Este equilíbrio nós só adquirimos através da prática da bendita palavra de Deus. E para nós corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, qual é a carreira que nos está proposta? Chegarmos às mansões celestiais. Para isto, nós precisamos praticar o que nos diz o versículo 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Devemos correr a carreira que nos está proposta com paciência, com equilíbrio interior, porém, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, conseguiu caminhar sobre o mar. Quando começou a olhar para os vendavais, para os ventos e para as ondas, começou a afundar. A Bíblia nos traz um relato muito interessante em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Josafá, diante de um grande obstáculo, ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não tiremos o olhar de Jesus. Não deixemos em momento algum de olhar para Jesus através da sua bendita palavra, porque a nossa salvação está em continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo a todos abençoe maravilhosamente.